Os aparelhos de medida elétrica, instrumentos de medida elétrica, são alguns tipos de aparelho que a gente usa para encontrar algumas grandezas na elerodinâmica. Dentre eles a gente tem o galvanômetro, o amperímetro e o voltímetro. O galvanômetro a gente fala mais por história, né? Ele indica, ele não é exatamente um aparelho de medida, né? Ele faz mais indicação, então ele faz indicação de passagem de corrente. Então você tem um aparelho que vai indicar toda vez que passar corrente, ele não vai te dar o valor dessa corrente, ele só vai falar se passou ou não passou corrente. Então a gente tem esse aparelho que faz isso. O amperímetro, geralmente a gente denomina num circuito o amperímetro pela letra A. Então você vai ver no circuito algo desse tipo aqui, uma bolinha no meio do circuito, com um A no meio, a gente chama de amperímetro. Esse amperímetro serve para medir a intensidade da corrente elétrica. Amperímetro vem de ampere, né? Então medidor de ampere. Então ele serve para indicar qual que é o valor da corrente que passa num trecho. Esse amperímetro ele deve ser sempre ligado em série com o trecho que você quer medir, e ele tem uma resistência muito baixa. Um amperímetro ideal ele tem resistência nula, mas normalmente as coisas não são ideais, né? Se for comprar um amperímetro, ele vai ter uma resistência muito baixa. O voltímetro ele vai ser representado no circuito por um círculo contendo o V no meio. Ele serve para medir queda de voltagem, queda de tensão, diferença de potencial entre dois pontos. Então você deve ligá-lo sempre em paralelo com o que você quer medir. Então você quer medir a diferença de potencial entre dois pontos, então liga esse voltímetro de maneira paralela a esses dois pontos e ele vai indicar o valor da diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B que você quer medir. A resistência dele é muito alta, então, e a gente fala que um voltímetro ideal ele tem resistência infinita. Essas coisas hoje em dia não vêm mais separadas, né? Quando você compra um aparelho desse, geralmente você compra um multímetro. Um multímetro é um aparelho que vai fazer as duas funções de amperímetro e voltímetro e outras mais. Então, a gente explica aqui, mas geralmente são uma coisa só, é um aparelho só que faz as duas funções. Então, a gente vai ver como aplica isso aqui num circuito, num exercício. Então, no exemplo que a gente tem aqui, a gente vai ter um circuito, geralmente é um circuito misto, e nesse circuito vai pedir quais são os valores da indicação do amperímetro e do voltímetro. Esse é o exemplo clássico. Apesar de você ter o voltímetro e o amperímetro aqui, nos exemplos eles não te dão as medidas, né? Ele é um aparelho para fazer a medida, mas os exemplos ele quer que você faça a medida de maneira manual. Então você vai ter que utilizar as regras de lei de Ohm, de associação de resistores, para poder encontrar isso aqui. Então a gente vai resolver tudo como se não houvesse amperímetro e voltímetro. E vai descobrir qual o valor da corrente que passa aqui. Então se a gente tem um amperímetro, a gente quer saber o valor da corrente. E vai descobrir qual que é a queda de tensão aqui. Sabendo a queda de tensão vai ser o valor que o voltímetro vai medir. Alguns exemplos eles te dão esses valores aqui, mas o mais comum é o contrário, que é que você encontre os valores. Então, a pergunta é qual que é o valor indicado, então a gente vai resolver isso aqui. Para a gente poder resolver, a gente tem um circuito misto. Eu vou começar a resolver essa associação aqui, por essa associação em paralelo. Se eu for olhar aqui meu circuito, a corrente sai daqui, segue um caminho, ela não sai com 30 volts, não perde nada desses 30 volts, chega aqui também não perde. Como o voltímetro e o amperímetro é ideal, a gente pode desconsiderar eles aqui. Então a corrente passa aqui, perde uma quantidade aqui X da voltagem dos 30, que eu não sei quanto ainda, chega aqui, tem um nó, tem um ponto onde ela se divide, então ela vai dividir numa corrente, chamar de I2 aqui, e na outra corrente que eu vou chamar de 3 aqui. Então essa corrente se dividiu em duas. E aqui ela torna a se juntar novamente. E volta a ser a mesma corrente I daqui do início. Então, nesse trecho aqui, ela perde uma quantidade de voltagem. Nesse trecho ela perde outra quantidade de voltagem. Mas independente do trecho,
o que perde nessa parte de cima e o que perde na parte de baixo tem que ser iguais, porque as correntes aqui tinham um valor igual, chega aqui ela tem que ter o mesmo valor de voltagem, então nesse caminho tem que ter perdido lá 10, nesse caminho tem que ter perdido 10, elas não podem se encontrarem aqui com valor de voltagem diferente, então esses aqui estão associados em paralelo, até o formato que corresponde ao paralelo. Então para a gente resolver a associação em paralelo, é 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência 1, que no caso vale 10, mais 1 sobre a resistência 2, que ali vale 15. A ordem aqui não importa, pode ser 15 mais 10, tanto faz. Para resolver isso, tira o MMC de 15 e de 10. O MMC de 15 e de 10 é 30. Então, 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes 1, 3. Mais 30 dividido por 15 dá 2. 2 vezes 1, 2. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 5 sobre 30. Multiplico cruzado ou inverto, tanto faz. Eu tenho que a resistência equivalente, então, é 30 dividido por 5. A resistência equivalente é 6 ohms. Então, eu posso substituir essas duas aqui por uma resistência de 6 ohms. Esse pedaço, posso pensar aqui, ó, esse pedaço está em série com este cara. Vou fazer ele menorzinho aqui embaixo. Então é como se tivesse essa resistência agora de 9, mais essa resistência aqui, que virou uma de 6. Então esse aqui tem série. Então série é só somar os valores. A resistência total do circuito é 15 ohms. Então agora eu sei o valor da resistência total equivalente, sei o valor da resistência separada, agora eu posso pensar. Aqui, se eu sei a resistência total, eu consigo calcular a corrente. Porque eu só posso usar a lei de Ohm quando eu tenho um valor de resistência equivalente a um valor de voltagem. Eu sei o valor da voltagem aqui, ó, total. E sei o valor da resistência total. Então, a corrente é a voltagem dividida pela resistência. A voltagem fornecida total ali é 30. A resistência total do circuito é 15. Então, eu tenho uma corrente de 2 amperes. Então, 2 amperes saem daqui, passam por aqui e se dividem aqui. Não necessariamente iguais, 1 e 1. Então a gente vai ter que ver. Mas agora, se 2 amperes passam aqui, ó, se aqui eu tenho resistência de 9 e passam a corrente de 2 amperes, eu consigo calcular qual que é o valor da voltagem dissipada aqui. A voltagem dissipada aqui vai ser a resistência de 9 vezes a corrente de 2. Então, a voltagem dissipada nesse trecho aqui, ó, 18 volts. Então, a medida do voltímetro é 18 volts. Então, o voltímetro aqui, ó, ele vai indicar 18 volts. Se eram 30, perderam 18 aqui, sobram 12. Então, nesse caminho gastam 12, nesse caminho gasta 12. Eu quero saber qual que é a corrente aqui. Eu sei o que aqui, ó, a resistência, e eu sei que a voltagem gasta aqui é 12 volts, que é o que sobrou. Para eu calcular a corrente, eu vou dividir a voltagem pela resistência, 15. 12 dividido por 15, 0,80 amperes. Então, agora, o valor da voltagem medida por esse voltímetro, 18 volts. O valor da corrente medida aqui, 0,80 amperes. Então, as questões de amperímetro são resolvidas dessa maneira.